um discurso de um presidente eleito que tenta reposicionar o Brasil no cenário mundial. Um discurso que usa o meio ambiente e a Amazônia para resgatar esse lugar do país. Um lugar que foi desgastado por um governo que escolheu virar as costas para um mundo em que a questão climática ganha cada vez mais espaço e urgência. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 16 de novembro de 2022. Dia em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva discursou na COP27, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que acontece até o fim dessa semana na cidade de Sharm el-Sheikh, no Egito. Lula disse que o combate à mudança climática vai ser uma prioridade no seu governo e tentou se contrapor aos 4 anos de Jair Bolsonaro na presidência. A tônica do discurso foi colocar o seu retorno ao Palácio do Planalto, num terceiro mandato, em 1º de janeiro de 2023, como um retorno do Brasil ao palco político global. Infelizmente, desde 2019, o Brasil enfrenta um governo desastroso em todos os sentidos. No combate ao desemprego e às desigualdades, na luta contra a pobreza e a fome, no descaso com a pandemia que matou 700 mil brasileiros e brasileiras, no desrespeito aos direitos humanos, na sua política externa que isolou o país do resto do mundo e também na devastação do meio ambiente. Não por acaso, a frase que mais tenho ouvido dos líderes de diferentes países é a seguinte frase: o mundo sente saudade do Brasil. Quero dizer para vocês que o Brasil está de volta. Está de volta. Aí um trecho do discurso do Lula realizado no Espaço das Nações Unidas da COP. Na fala, o presidente eleito chamou atenção para a necessidade de esforços globais de combate à fome e à desigualdade social, num contexto em que as mudanças climáticas devem exacerbar esses problemas. E prometeu que a política externa brasileira vai se voltar, entre outros pontos, para a cooperação com países da África, a aproximação com vizinhos latino-americanos e a defesa da reforma do Conselho de Segurança da ONU, para que abarque mais países e extinga o poder de veto hoje concentrado nas mãos de apenas 5 potências. O petista defendeu a soberania nacional sobre a Amazônia, mas também disse que são necessárias ações internacionais multilaterais para o combate às mudanças climáticas. Disse que o mundo precisa de uma nova governança global no tema do clima e se colocou num papel de liderança dentro desse contexto. Nesse retorno do Brasil ao debate internacional sobre as mudanças climáticas, Lula prometeu fazer mais do que já fez nos seus 2 primeiros governos, quando conseguiu reduzir o desmatamento da Amazônia em mais de 70%. E também prometeu ser mais cobrador do apoio político e financeiro dos países mais ricos. Os países de 2009, na COP15, se comprometeram a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, portanto já passaram esses 2 anos, para ajudar os países menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática. Então, eu não sei quantos representantes de países ricos tem aqui, mas eu quero dizer que a minha volta também é para cobrar aquilo que foi prometido na COP15. Aí outro trecho do discurso do Lula em que ele lembra de um dos temas em debate na COP27, que é o financiamento climático prometido por países ricos, mas cuja meta nunca foi cumprida de fato. No fim, você ouve a resposta do público que estava na sala das Nações Unidas cantando "O Brasil voltou", uma frase que repete a tônica do discurso do Lula
e que virou também um dos assuntos mais comentados no Twitter. A sala de conferência para assistir a fala dele na COP foi disputada e os organizadores abriram uma sala extra para quem quisesse acompanhar a transmissão. O Lula foi convidado para a COP27 pelo presidente do Egito, o Abdel Fattah al-Sisi, logo depois da eleição brasileira. A participação dele no evento também acontece a convite de governadores dos estados da Amazônia Legal, que tem um stand no evento. No início do dia, o presidente eleito fez outro discurso junto a eles, no qual anunciou que vai tentar trazer a COP30, que acontece em 2025, para o Brasil, para a conferência ser realizada na região amazônica. Essa foi a primeira viagem internacional do Lula desde que ele foi eleito para o terceiro mandato. Além de discursos, ele fez também encontros bilaterais com representantes de países como a China e os Estados Unidos. O Brasil tem outros 2 espaços no evento, além do organizado por governadores. Um estande da sociedade civil e um do atual governo brasileiro. Quem representou o país oficialmente na COP desse ano foi o ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, que discursou na terça-feira. Na fala, o ministro destacou o papel da iniciativa privada em projetos com impacto climático positivo e criticou o que ele chamou de redução extremamente forçada de emissões de carbono e os potenciais efeitos sociais disso. Ele não entrou em detalhes sobre o assunto que fez o Brasil ser tão criticado em debates climáticos, que é o aumento acentuado do desmatamento da Amazônia nos últimos 4 anos. O desmatamento é o principal responsável pelas emissões de gases de efeito estufa do Brasil. No discurso, o Leite também cobrou os países ricos pelos valores nunca cumpridos do financiamento climático. O governo Bolsonaro já fez isso em outras ocasiões, demandando dinheiro para o país garantir a preservação da Amazônia. Mas fazia isso ao mesmo tempo em que o desmatamento aumentava e o governo desmontava órgãos e regulações de proteção à floresta. O desempenho ruim na área teve o efeito contrário, levou ao bloqueio de recursos internacionais que o Brasil recebia, como o Fundo Amazônia, que é mantido principalmente pela Noruega. Depois da eleição do Lula, o país escandinavo disse que vai ampliar os recursos enviados ao Brasil. O Bolsonaro não foi para a conferência no Egito, assim como não foi em COPs anteriores. No evento que está acontecendo agora, o Lula foi recebido em ocasiões oficiais e em encontros quase como se já fosse o presidente do país. O atual presidente tem se afastado de funções do cargo desde que perdeu a eleição. Ele anda recluso no Palácio da Alvorada, a residência oficial, e tem delegado tarefas para o vice Hamilton Mourão. Foi o general da reserva, por exemplo, que participou nessa quarta-feira de uma cerimônia que marca o início da missão de embaixadores estrangeiros no país. Ele disse que Bolsonaro estava ausente por causa de uma infecção na perna. Aos olhos do mundo, a viagem de Lula foi um alívio depois de 4 anos de Bolsonaro adotando uma atitude antiambiental em discussões multilaterais sobre o clima. Internamente, o presidente eleito e ex-presidente teve que lidar com outra questão que remeteu a problemas antigos: favores de empresários amigos. Lula viajou até o Egito num jatinho de um empresário do setor de planos de saúde, o José Seripieri Júnior, que é fundador da Qualicorp e dono da QSaúde. Ele é amigo de longa data do petista e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que na segunda-feira foi questionado sobre a viagem e disse que se tratava de uma carona. Segundo o ex-tucano, hoje filiado ao PSB, o empresário também ia para a COP e Lula e outras pessoas da comitiva viajaram junto com ele. Durante a campanha eleitoral de 2022, Júnior, como é conhecido o empresário, ajudou Lula a tentar romper a resistência do setor privado em relação ao petista. Ele também fez doações ao PT. Já em 2020, o fundador da Qualicorp foi preso temporariamente sob suspeita de repassar dinheiro via Caixa 2 ao senador tucano José Serra. Os pagamentos teriam sido feitos na campanha de 2014 e ainda estão sob análise da Justiça. Membros do governo atual, como o Joaquim Leite e o Hamilton Mourão, criticaram o uso da aeronave de um agente privado pelo presidente eleito. Uma viagem no jatinho que consegue ir direto do Brasil até a cidade no Egito custaria em torno de R$1 milhão, segundo o jornal O Globo, que consultou empresas de transporte aéreo. No orçamento federal não existe previsão de dinheiro para esse tipo de viagem durante o período de transição, quando o eleito ainda não é presidente e não está representando o país oficialmente.
O PT, o partido do Lula, diz que não teria como custear o valor e que usar um voo comercial normal poderia causar tumulto. O senador petista eleito Wellington Dias, que participa da transição, disse que não tem qualquer regra que impeça o Lula de pegar carona justamente porque ele ainda não é presidente. Pegar carona com o empresário não é crime, mas especialistas levantam questões morais. O advogado Flávio Pansieri, por exemplo, que é fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional, disse para o jornal Valor Econômico que o momento de formação de governo demanda agir com, abre aspas, prudência e cautela, para evitar possíveis conflitos de interesse. Além disso, a notícia repercutiu, em parte, porque remete a casos que levaram Lula a ser processado na justiça no passado. O petista foi preso em 2018 sob acusação de receber propina da empreiteira OAS na forma de um apartamento no Guarujá. Além de ser sentenciado nesse caso, o ex-presidente também foi condenado sob acusação de receber propina das empreiteiras Odebrecht e OAS na forma de reformas num sítio que ele utilizava em Atibaia, no interior paulista. Os processos foram anulados pelo Supremo porque os casos não deveriam ter sido julgados em Curitiba, por não terem relação com os desvios na Petrobras investigados pela Lava Jato, e por parcialidade do então juiz Sérgio Moro, que condenou o petista e depois foi ser ministro do presidente Jair Bolsonaro. Um dos elementos da defesa do Lula na época em que ele lidava com a justiça era que as suspeitas levantadas do tríplex em Guarujá e da reforma do sítio tinham acontecido depois dele sair da presidência. Tem quem defenda que a atenção dada à carona no jatinho é exacerbada e uma insistência não justificada da imprensa. Na sua coluna no portal UOL, o jornalista Reinaldo Azevedo chamou a cobertura de escandalização do nada, porque não existe crime ou irregularidade no ato. Para ele, a ida do Lula até a COP tem benefícios para a diplomacia brasileira que compensam qualquer custo interno que o caso possa causar. A tentativa anunciada por Lula de trazer a COP para o Brasil em 2025 é simbólica dessa tônica de reentrada do país no cenário internacional, quando o assunto é mudança climática, porque em 2018, logo depois de ser eleito presidente, o Bolsonaro fez o contrário. O Brasil ia sediar a COP25 em 2019. As negociações iam sendo feitas no governo de Michel Temer, mas logo antes do anúncio ser feito, por pressão do Bolsonaro, o Brasil desistiu. As justificativas foram falta de dinheiro, dificuldades devido à transição de governo e uma defesa da soberania nacional. Bolsonaro disse à época que as questões ambientais sufocam o agronegócio. A COP25 aconteceu em Madrid, na Espanha. Nos anos de Bolsonaro, segundo ambientalistas, o Brasil se tornou, na prática, um pária ambiental. Isso apareceu de diversas formas ao longo do governo, inclusive em denúncias a organismos internacionais. Nessa quarta-feira, segundo o jornalista Jamil Chad, por exemplo, um grupo de organizações da sociedade civil e a articulação dos povos indígenas do Brasil entregou uma denúncia a uma série de relatores da ONU de várias áreas de atuação, contra ações do governo Bolsonaro que levaram à destruição do meio ambiente e violações de direitos humanos. Você ouve aí o áudio de um vídeo gravado na COP desse ano e publicado no Twitter pela deputada petista Natália Bonavides, que mostra um grupo de indígenas cantando a música Tá na hora do Jair Embora, do Thiago Doidão e do Juliano Madeirada, que virou hit no Spotify durante a campanha eleitoral. Ele dá o clima da expectativa dos povos indígenas, cujas terras protegidas e demarcadas são fundamentais para a preservação da floresta, em relação à mudança de governo. O Lula repetiu no discurso dessa quarta-feira que vai criar um Ministério dos Povos Originários. O Celso Amorim, que foi chanceler do Brasil no primeiro governo Lula, disse numa entrevista ao jornal O Globo, logo depois da eleição, que a Amazônia e a questão climática devem ser nortes da política externa de Lula a partir de 2023. Esse é, de fato, um tema que ganha muito espaço nos fóruns internacionais na medida em que a mudança climática se manifesta de forma mais concreta. O jornal New York Times destacou nessa quarta-feira o otimismo e as expectativas altas em relação ao governo Lula depois do discurso dele na COP. Mudar a trajetória do Brasil nessa área nos próximos anos, no entanto, não vai ser fácil. O desmatamento na Amazônia que o governo Lula de fato conseguiu reduzir na década de 2000
vinha crescendo já desde antes de Bolsonaro, nos governos Dilma e Temer. Em outubro de 2022, os alertas de desmatamento vieram em alta e existe um temor de ambientalistas de que até o fim do ano isso se agrave, justamente pela expectativa de que o novo governo endureça o combate à devastação a partir de 2023. O plano que o Lula colocou em prática nos seus 2 primeiros governos dependia de vários fatores e de uma atuação articulada entre órgãos ambientais, governos estaduais e locais e forças de segurança. Agora, muitos governantes locais das áreas mais problemáticas da Amazônia são bolsonaristas ferrenhos e o presidente venceu a eleição nas cidades do chamado Arco da Destruição, que é onde o desmatamento é mais intenso. Numa entrevista para a revista americana New Yorker, publicada nessa semana, Lula disse que o fato de ver tanto otimismo com o governo dele no cenário internacional é algo que o assusta. Ele também disse que o mundo espera uma mudança e que essa mudança vai vir. O discurso ainda precisa ser transformado em prática, mas na diplomacia essa mudança já sinaliza o resgate de um papel de destaque que o Brasil já ocupou na área ambiental. Foi em 1992, no Rio de Janeiro, na ECO 92, que foi iniciado o processo para a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Esse é o tratado internacional que, pela primeira vez, reconheceu o papel da humanidade no aquecimento global e estabeleceu um compromisso conjunto para desacelerar os seus efeitos. A convenção é a entidade da ONU que organiza a COP, a conferência que todos os anos tenta transformar esse compromisso em realidade. No início do programa, você ouviu o Lula discursando na COP, cobrando dos países ricos o dinheiro que foi prometido para as nações mais pobres usarem no combate à crise do clima. A Mariana Vick escreveu um texto explicando o que é exatamente essa promessa na Ponto Futuro. Mariana, explica pra gente que dinheiro é esse e como esse tema aparece na COP27. Esses 100 bilhões de dólares que o Lula cobrou na COP27 são um valor anual que, segundo o Acordo de Paris de 2015, deveria ser pago aos países mais pobres já nos primeiros anos de vigência do tratado, mas que não tem sido repassado integralmente nos últimos anos. Esse debate sobre financiamento climático, que é como a gente chama o dinheiro usado para combater a crise do clima, tem aparecido na COP27 principalmente dentro do tema de perdas e danos, que são as consequências dos desastres causados pela mudança climática. O Acordo de Paris também abriu a possibilidade de os países criarem um mecanismo de financiamento para lidar com essas perdas, indo além dos 100 bilhões de dólares iniciais. No Egito, pela primeira vez, esse assunto foi inserido dentro das negociações formais de uma COP. Mas esse debate sobre dinheiro levanta muitas divergências. Enquanto países mais pobres e mais vulneráveis aos prejuízos da mudança climática, como os da África, da Ásia e da América Latina, exigem dos mais ricos a criação de um novo meio de financiamento para enfrentar desastres cada vez mais fortes, o segundo grupo não quer assumir mais um compromisso financeiro, temendo serem obrigados a atender a pedidos exorbitantes de recursos. Esses embates, que já duram anos, têm aparecido agora também na COP27. Segundo grupos que estão lá no Egito, as negociações sobre perdas e danos estão travadas. Pode ser que a criação desse novo tipo de financiamento seja adiada para outras COPs. O texto dela você lê no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Na política brasileira, essa quarta-feira foi mais um dia de discussões sobre a PEC da transição, a proposta de emenda à Constituição que a equipe do novo governo está articulando para aprovar no Congresso antes da virada do ano. O Marcelo Rubissek escreveu sobre o tema. Marcelo, o que é essa PEC e por que a gente está falando tanto nela? Olha, a PEC da transição é basicamente uma medida articulada pela equipe do Lula para conseguir bancar benefícios sociais e cumprir algumas outras promessas importantes da campanha. Então a ideia basicamente é passar o Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, por fora do teto de gastos, aquela regra que limita as despesas da União. Ao passar esse programa por fora do teto, primeiro o governo Lula garantiria que daria para bancar a manutenção do benefício em R$600, mais uma parcela de R$150 por criança. Isso também abriria espaço dentro do teto para outras políticas, como o Farmácia Popular, que no orçamento elaborado pelo Bolsonaro teve a verba muito reduzida, e o aumento real do salário mínimo.
Por isso, é um tema bem importante desse momento de transição. E por quanto tempo deve durar essa licença? Esse é um debate que deve ficar em aberto ainda por algum tempo. A primeira versão deve trazer um prazo indeterminado, ou seja, o Bolsa Família ficaria fora do teto para sempre. Isso é uma coisa que alguns aliados do Lula estão defendendo como uma forma de garantir sempre verba para o programa de transferência de renda. Mas a gente sabe que essa ideia de duração permanente não é muito bem recebida por todo mundo. O Centrão, por exemplo, quer uma duração mais curta para não perder poder de barganha. Quer dizer, se precisar negociar esse espaço todos os anos, o Centrão teria mais chances para fazer acordos com o governo. E os agentes do mercado financeiro também não gostam muito da ideia de um prazo indefinido, porque estão preocupados que isso possa ser uma licença para o governo Lula gastar sem controle. Então existe a possibilidade de que esse prazo seja restrito para 1 ou 4 anos, dependendo de como for essa negociação. Valeu, Marcelo. O texto dele você lê em nexojornal.com.br. Do discurso de Lula na Conferência da ONU sobre o Clima, passando pelas dificuldades de acordos no tema do financiamento climático e terminando com as negociações da PEC da transição no Brasil, durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubsec, Mariana Vick e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais. Até!